Olá, meus irmãos, meus amigos. Sou grato a Deus pela sua vida, você que tem compartilhado conosco as mensagens, as meditações, tem participado conosco aqui do canal. Sou muito grato a Deus pela sua vida e tenho orado por você. Terminamos aí o mês de junho, mais junho, tratando do assunto família. Gastamos um bom tempo no assunto casamento. E agora pretendo pregar 2 meses aí, minhas mensagens serem baseadas em missões, tanto julho quanto agosto. É um assunto muito tratado nas igrejas, mas às vezes pouco compreendido ou pouco vivido. Então, eu quero tratar desse assunto nesses 2 próximos meses e espero que a mensagem do Senhor, a palavra de Deus, toque no seu coração. Quero meditar hoje num tema, cada dia iria abranger um tema. Eu quero meditar hoje, o campo é o mundo, porque as pessoas ficam presas em missões na sua localidade. Mas o que a Bíblia fala sobre missões? Eu quero te provar que a Bíblia abrange o mundo inteiro e esta é a função da Igreja do Senhor. Quero ler um texto em Mateus capítulo 13, verso de número 38. Mateus 13, verso 38, que diz assim a palavra do nosso Deus: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. E o joio são os filhos do maligno. O Senhor Jesus, ele citava as suas parábolas, e os discípulos não entenderam. E eles perguntaram ao Senhor: Senhor, explica-nos o significado dessas parábolas? E o Senhor Jesus, naquela paciência, foi explicando detalhe por detalhe. E quando ele menciona aqui, verso 38, o campo é o mundo, nós precisamos entender o que ele estava explicando. Ele está explicando uma parábola anterior que ele tinha tratado com a multidão. Porque, veja só o verso de número 36. O verso de número 36, os discípulos vão perguntar a ele sobre o assunto. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Os discípulos não tinham entendido, como muitas vezes nós não entendemos o ensinamento do Senhor. Então o Senhor Jesus vai explicar agora esta parábola que ele tinha mencionado poucos instantes anteriormente. Então, para entender, vamos ter que voltar no verso de número 24, capítulo 13, verso de número 24. Olha só o que Jesus tinha dito anteriormente. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Verso 25. E dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Essa foi a parábola que Jesus citou. E nem os discípulos entenderam. Ele fez uma análise no texto, ele mostrou: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Como os discípulos não entenderam, ele agora vai explicar no verso de número 38. Olhe, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a sua semente no seu campo. Então ele vai explicar agora o que é o campo, o que é o semeador, e ele vai explicar depois o que é o joio, o trigo e etc. Nós não vamos entrar nesse assunto, quero abranger só o campo. Ele no verso 38 ele diz: o campo é o mundo. Então quem é que semeia a boa semente? Nós. Onde? No mundo. O campo é o mundo. E ele continua: e a boa semente são os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? Os salvos. Nós vamos semear esta boa semente, os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. Os joios são aqueles contrários à obra de Deus. Então, irmãos, nós ouvimos muito confronto, que missões, eu não posso evangelizar o Paraguai, o Chile, o Peru e etc. Os países da América do Sul, da Europa, da África, enquanto não ganhar o meu bairro.
Mas o seu bairro já foi evangelizado. Ou não? Deve ter sido. Então, como ficar parado? A ordem é para abranger o mundo inteiro. A igreja do Senhor tem que alcançar o mundo inteiro. Vamos ver mais duas passagens bíblicas provando isso para você, que missões é abranger o mundo inteiro. Nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 10, do 13 ao 15. Vamos ver o que diz a palavra do nosso Deus. 2 Coríntios capítulo 10, do 13 ao 15. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Verso 15. Não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Veja a preocupação do apóstolo Paulo em abranger todo mundo. Agora, para finalizar, olha o que ele escreve, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 20 e o verso 21. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 15, o verso 20 e o verso 21, veja o que Paulo diz. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Verso 21. Antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado, o verão, e os que não ouviram, o entenderão. Paulo estava preocupado, ele diz, eu me esforcei por não anunciar o Evangelho não onde Cristo foi nomeado. Então, ele não queria anunciar onde Cristo já tinha sido apresentado. Ele queria levar o Evangelho onde as pessoas ainda não conheciam. O campo é o mundo. A nossa obrigação, como crentes, como igreja, é levar o Evangelho do Senhor aos lugares desconhecidos, aos lugares onde Cristo ainda não chegou. Esta é a ordem de Deus para a sua igreja e de por todo o mundo. Esta ordem precisa ser cumprida pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Precisamos obedecer ao Mestre. O campo não é meu bairro somente. O campo não é só a minha cidade, o meu estado ou o meu país. O campo é o mundo. E nós devemos levar a mensagem a todo o campo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer por este dia, por esse momento, agradecer pela vida de cada ouvinte, aqueles que estão assistindo também as suas mensagens, ó Pai, que a tua bênção possa estar sobre eles, sobre todos os seus familiares. Obrigado, ó Deus, por mais este momento. E, ó Deus, ajuda a tua palavra a desafiar aqueles que estão assistindo e ouvindo estas mensagens. Eu te rogo tais bênçãos no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.